Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão Informações, Bastidores, o dia a dia do Corinthians e as informações mais relevantes das últimas horas. Sejam todos bem-vindos! Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Do ladinho aí do botão curtir tem o hypar. Clica pra gente, assim o YouTube entende que o conteúdo é importante e compartilha com mais usuários, com mais seguidores. Assim o canal continua crescendo e a gente leva mais informações pra vocês. Para que você fique sempre muito bem informado, muito bem informada. Alô da Fiel de hoje pro Claudomiro Conelheiros, todos em Marília, também o José Roberto Lupe, pessoal lá na Praia Grande, Itapecerica da Serra e ainda pessoal da Zona Leste de São Paulo. Obrigada pelo carinho, obrigado por acompanhar e seguir o canal TV Timão. Vamos às notícias. Pessoal, vou começar o vídeo de hoje com opinião pessoal, tá? Direcionada a todos que comandam o Corinthians. Parem com esta guerra de ego, essa guerra de poder. Vocês estão afundando o Corinthians, manchando a história de um dos maiores do mundo. É incompreensível como muitos que se dizem corintianos vêm dilapidando e manchando a história do Corinthians, do Esporte Clube Corinthians Paulista, há muitos e muitos anos. Só que chegou num ponto em que a gente não pode mais aceitar. Não pode mais fazer vista grossa, não pode mais fingir que não está acontecendo. Acontece de hoje? É prerrogativa do Augusto Melo? Claro que não. Mas precisa ter um fim, precisa acabar. Não estou aqui fazendo discurso para fomentar violência, quebra-quebra, nada disso. E sim o apelo para aqueles que comandam o clube, que tenham um pouquinho de decência, que tenham um pouquinho de consciência, que se não querem o bem do Corinthians, peçam para sair. É o mínimo de honra, é o mínimo de decência que a gente espera. Cara, é incompreensível como um time que arrecada 1 bilhão por ano está virando essa bagunça, essa bandalheira que está hoje. E pode piorar. Daqui a pouquinho eu conto para vocês o porquê. Num ditado popular, é muito cacique para pouco índio. Quem chega com boas intenções, com boas ideias, não tem condições, porque não deixam os caras fazer. Aquele ciúminho bobo de que, se o cara fizer, ele vai aparecer mais do que eu, então eu tenho que preservar o meu ego e dane-se o Corinthians. Resumindo, é isso que está acontecendo. E não tem mais como esconder. É de hoje? Claro que não, só que tem que parar, gente. A gente tem que colocar um ponto final nisso, porque senão o Corinthians volta para a segunda divisão. Quebrado, falido, com a sua imagem arranhada, que é uma ranhura que vai seguir para sempre. Vai ficar lá na história. E quem sofre é o corintiano de verdade, e não as pessoas que hoje ocupam o poder. É incompreensível, é imensurável o dano que causaram ao Corinthians. De hoje, não. Mas já passou da hora disso ter um fim. Já passou da hora de responsabilizar aqueles que têm culpa. Que eles devolvam, que eles paguem nos termos da lei. Por que eu comecei dessa forma? Gente, não tem como não ver. Corinthians é um caos, ninguém quer largar o osso. É muita gente que quer mandar, é conselheiro pra isso, é conselho pra aquilo e ninguém aconselha porcaria nenhuma. Cara, o Corinthians tem conselheiro vitalício. Pra que serve um conselheiro vitalício? Pra votar? Pra aconselhar? O quê? Eles estão aconselhando desde sempre. Virou alguma coisa? Tem que haver mudanças. Tem que fazer uma reforma profunda no estatuto do clube. Senão vira isso. A oposição saiu do poder, mas continua não deixando quem entra fazer o que tem que fazer. A situação saiu, mas quer voltar ao poder e continua não deixando quem está lá, mesmo que de forma interina, trabalhar. O interino perdido, retornando pessoas das gestões passadas para cargos de direção. Cara, que bagunça é essa? Vocês entendem a profundidade do problema? Não estou criticando aqui o Osmar Stabile, que assumiu esses dias aí. A gente, seria até injusto da minha parte criticá-lo, por ter pego um Corinthians dessa forma e, a meu ver, ele está até o momento, tá, gente? Buscando alternativas para um buraco sem fim, que são as dívidas do Corinthians. E eu vou retomar a primeira pergunta. Como que um clube arrecada 1 bilhão está afundado em dívidas? Devendo salários, premiações, direitos de imagem, cada dia mais uma ação nova na justiça? É incompreensível. Parem de prejudicar o Corinthians. Quem não tem capacidade, quem não tem decência, quem não tem honra, que peça para sair.
chega, já deu. Por que eu comecei a tocar nessa ferida, nesse tema? Porque o Corinthians estava aí com os salários do elenco atrasados. Segundo informações dos colegas de imprensa do portal Trivela, matéria do colega Fábio Lázaro, o presidente interino, Osmar Stabile, teve que recorrer a um futuro recebimento do Corinthians relativo à próxima temporada, relativo à participação no Campeonato Paulista de 2026 do ano que vem. O Corinthians teve que recorrer a esse ativo que o Corinthians tem ainda a receber na próxima temporada, utilizar esse ativo, como garantia para arrecadar a quantia que faltava, para arrecadar a quantia para honrar a folha de pagamento do elenco do Corinthians. Segundo ainda o portal Trivela, o valor adquirido não corresponde à integralidade dos salários a serem pagos, mas à quantia que faltava em caixa para cumprir com a obrigação, ou seja, pagar o salário dos jogadores referente a maio. Atualmente, a folha salarial do elenco do Corinthians é de R$22.500.000. Só o futebol. Resumindo assim, Corinthians procurou uma instituição bancária, ofereceu o valor a ser recebido ainda pela sua participação no próximo Campeonato Paulista como garantia para obter o valor que faltava para pagar os salários dos jogadores, pelo que soubemos, a um juro menor. Mas o valor a ser recebido ainda no próximo Campeonato Paulista já está empenhado nesta temporada. E como tudo que está ruim sempre pode piorar, essa situação caótica, política, administrativa está refletindo diretamente na confiança que os patrocinadores tinham no Corinthians. Segundo reportagem do UOL, todo esse imbróglio, sai presidente, volta presidente quer retomar o poder e presidente do Conselho Deliberativo é afastado, secretário assume, todo aquele rolo que a gente já falou está refletindo aí na imagem que o patrocinador tem do Corinthians, de forma negativa. Segundo reportagem do UOL, toda essa bagunça chegou aos patrocinadores. Alguns, segundo ainda a reportagem do UOL, ameaçaram romper contrato porque ficaram expostos. Eles não querem a sua imagem, a imagem da sua marca, ligada a essa situação caótica, a essa bagunça. Olha só aonde a ingerência chegou. Alguém precisa avisar a essas pessoas que tudo isso prejudica o Corinthians, viu? Que o Corinthians depende dos patrocinadores para honrar os seus compromissos financeiros. Eu acho que eles não sabem disso ainda, porque não é possível, gente. E mais, Tem um presidente afastado, o Augusto Melo, que foi indiciado pela Polícia Civil. Na madrugada desta quinta-feira, mais informações foram divulgadas. Segundo ainda a reportagem do UOL, a Polícia Civil teria identificado mais de R$152 mil em depósitos em espécie na conta do presidente afastado, Augusto Melo. Ainda, segundo a mesma reportagem, os depósitos, que totalizaram R$152.070, teriam sido efetuados, em sua maioria em valores de até R$2.000. Ainda segundo o documento obtido pelo UOL, o Carlos Eduardo Melo Silva, Cadu Melo, que é sobrinho do Augusto e conselheiro do Timão, teria sido um dos nomes que teria aparecido na lista de extratos, com alguns PIX de até R$100. Ainda segundo reportagem do UOL, na interpretação da polícia, dinheiro vivo realça um quadro suspeito de fragmentação de recursos, justamente no período em que Augusto Melo passou a ocupar a presidência do Corinthians. A reportagem do UOL teria procurado Augusto Melo para que ele se manifestasse. Ele teria dito que, por ser dono de um comércio e de um estacionamento, muitas vezes o dinheiro que entra é em espécie. Ele reforçou ainda que teria entregado as transações bancárias às autoridades por livre e espontânea vontade. Não vou entrar nesse mérito porque é competência da polícia investigar e do judiciário julgar, mas realmente, é cada vez mais triste a gente ler aí nos principais portais e veículos de informações notícias que só prejudicam a imagem do clube. Não bastasse isso, mais um jogador entrou com uma ação judicial cobrando mais de R$1,5 milhão do Corinthians. Lembram-se do atacante Everaldo? Pois é, ele entrou com um processo cobrando dívidas que, segundo a sua defesa,
alega o Corinthians não teria honrado com seus compromissos financeiros. O jogador pede judicialmente R$ 1.535.112,02. A ação tramita na Justiça Paulista. Everaldo teria assinado um contrato de 4 anos com o Corinthians em 2019, mas só atuou pelo clube até 2020, não marcou um único gol jogando pelo Corinthians. Everaldo foi aquele lá que não foi aproveitado no Corinthians, foi cedido por empréstimo ao América e depois num contrato temporário com a Sport, com o Corinthians pagando pelos vencimentos. Nessa ação contra o Corinthians, Everaldo cobra alguns aspectos que não foram, segundo a sua defesa, honrados pelo clube à época que esteve vinculado ao Sport Clube Corinthians Paulista. Aí eu pergunto, quem era o presidente à época? Quem fez o contrato? Você acha que esses caras vão pagar? A dívida fica para quem? Para a instituição Sport Clube Corinthians Paulista. Aí essa ação tramita. Se a justiça entender que realmente é cabível, procede. Corinthians, mais uma vez, tem mais esse abacaxi para descascar. Se não pagar aí e esse processo for rolando, pode rolar até um transfer ban. Aí o Corinthians tem que recorrer a empréstimo para pagar algo que foi lá de 2019, 2020. Senão não pode registrar novos jogadores. Tá vendo? Como tudo vai virando uma bola de neve, aí ninguém quer assumir a bronca, né? Sempre o culpado foi o antecessor e o antecessor fala que o culpado é o sucessor e ninguém assume. E o Corinthians que paga. Quem fica com a vergonha é só aquele torcedor de verdade, de coração. Pessoal, desculpa o desabafo, desculpa a indignação. Vamos falar aqui de futebol. Bom, pessoal, um negócio fechado, viu? O Corinthians acertou o empréstimo do meio-campista Alex Santana ao Grêmio. O atleta desembarcará no sul do país nesta quinta-feira, onde realizará exames médicos e depois assinará contrato com o clube gaúcho até o final do ano. O Alex Santana tem contrato com o Corinthians até o final de 2027. O Alex Santana chegou no meio do ano passado. Pelo Corinthians, vestiu o manto alvinegro em 37 jogos, 17 deles como titular e marcou 2 gols. O volante foi contratado junto ao Atlético Paranaense, que inclusive também tem uma ação movida contra o Timão, cobrando cerca de 12 milhões de reais por falta de pagamento. Bom, nesse imbróglio aí o Grêmio queria, colocar o Pavon, que é atacante, que não está sendo muito bem aproveitado no Clube Gaúcho, para envolver aí nessa transação. Acho que a ideia do Grêmio era uma contratação definitiva, só que o Corinthians vetou. O Corinthians falou que não tinha interesse em contar com o Pavon e, portanto, ainda interessado na contratação do jogador, o Grêmio bateu o martelo e fechou o negócio a título de empréstimo. E mais, pode rolar também uma barca de saída. Saiba quem. O Corinthians tem 17 jogadores que não completaram 7 jogos nas 11 rodadas do Brasileirão desse ano e são jogadores que podem ser negociados na próxima janela de transferências. O primeiro deles, já falamos para você, que foi o Alex Santana. A lista ainda conta com Gustavo Henrique, que no mês que vem o Corinthians irá sentar com os representantes do atleta para definir o futuro do jogador. Outro exemplo, e esse preocupa, é o futuro do Rodrigo Garro, que ficou de fora por cerca de 2 meses por conta de uma tendinopatia, uma condição crônica que ele tem aí no joelho. Tratou, falou que está feliz por jogar sem dores. É um jogador essencial para o Corinthians e se ele for negociado, aí meu amigo, aí complica, viu? Ainda podem estar na barca de saídas do Timão o goleiro Matheus Donelli, o zagueiro Félix Torres, o lateral direito Léo Maná e os volantes Rian e Charles. Quem também está de saída e já é uma situação sacramentada é o atacante Giovani. O contrato dele expira em 31 de julho, não vai renovar. O zagueiro João Pedro Choca e o meia Igor Coronado também podem sair. Por outro lado, o Corinthians ainda conta com os goleiros Felipe Longo, Cauê Vinícius e o atacante Kaique. Eles não atuaram em 2025. Também são negociáveis, segundo o entendimento dentro do clube. Hugo Farias e Diego Palácios, laterais pelo lado esquerdo, que também são negociáveis se houver uma proposta que agrade o Corinthians. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixem um like no canal, inscrevam-se gratuitamente, compartilhem os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.